Jesus, seus discípulos atravessavam a praça e havia um grupo de soldados que cercavam uma mesa tosca, onde um jovem contava avidamente as moedas que recebia dos comerciantes da cidade, que, claro, pagavam pesados impostos a Roma. Jesus mansamente se aproxima da mesa, olha para aquele jovem e diz: levanta, vem comigo. O jovem achou aquele homem louco. Jesus passa, ele continua a contar as moedas, mas não foi mais a mesma pessoa. As moedas caem no chão, ele irritado, não consegue, no minuto seguinte, concatenar qualquer ideia, a não ser simplesmente, para surpresa da equipe de soldados que o protegia e do seu colaborador, levantar-se e seguir aquele homem que ele nunca tinha visto. Mais tarde, esse jovem seria conhecido como o apóstolo Mateus, transformando sua vida e a vida de tanta gente e dando a sua vida em sacrifício por aquilo em que, a partir daquele dia, ele passou a acreditar. Quando nós falamos de chamados, nós estamos falando também das vozes interiores que carregamos, que trazemos de outras existências. E muitas delas não são vozes positivas, não são vozes educadas, não são vozes sem tolerância, sem preconceito, porque são herança da nossa alma pelas muitas coisas que nós já vivemos em vidas que ficaram para trás. Essas vozes, muitas vezes, nossa consciência, se quisermos chamar, tentam criar obstáculos para o nosso aperfeiçoamento espiritual. É como se dentro de nós o homem velho ainda tivesse poder, e os chamados nem sempre são para as coisas belas ou para aquilo que significará algo realmente feliz e positivo para a nossa existência atual. Nem preciso dizer a vocês, vocês sabem, o coração educado traz a intuição do bem. Muita gente se indaga, mas será que eu tenho intuição? Será que os espíritos me inspiram? Claro que sim, se nós permitimos que essa inspiração surja. É como se esvaziar do que você é ou pretende para se encher daquilo que você precisa realizar. Quantas vezes, inesperadamente, não surgiu na sua cabeça uma imagem que você absolutamente não sabe de onde veio? Ou um pensamento menos nobre, que parece não ter nascido de você? É óbvio que os espíritos, tanto os bons amigos, como aqueles que ainda estão num processo difícil, tentam nos influenciar. Porque nós temos algo que as almas que sofrem ambicionam, que é um corpo de carne, que muitas vezes elas não têm mais condição de ter. Vocês sabem que para voltar à Terra é preciso planejar e principalmente prometer. Quantas vezes somos acompanhados por testemunhas invisíveis, sofredoras, mas com grande afinidade conosco de vidas passadas, e que, como única diferença, não prometeram tudo o que nós prometemos. Então, adquirimos um corpo de carne, a possibilidade de voltar à Terra, de recomeçar, porque prometemos muito, muito mais do que aqueles que ficaram do outro lado e que não tiveram coragem ou condições, muitas vezes até de encontrar um pai e uma mãe. E do jeito que o mundo vai, está cada vez mais difícil, porque em muitos países do mundo só diminui a possibilidade do processo reencarnatório através de nascimentos. Há países onde os idosos são em grande maioria, porque as pessoas simplesmente não querem mais ter filho. É um direito, nós temos livre-arbítrio, mas para aquele que está do outro lado da vida, fica complicado. Porque como é que ele vai voltar? Quando os amigos nos falam de perturbações, nos lembram sempre que as hipnoses mentais
que muitas vezes nos assediam, são aqueles pensamentos frequentes que, por mais que possamos nos distrair, volta e meia retornam à nossa cabeça. São, claro, as obsessões sutis ou declaradas, porque existem aquelas que são absolutamente delicadas. Quando você tem vontade de, numa frase, dizer uma coisa rude, mas da maneira mais suave possível. Entretanto, sabendo que você vai destruir com a sua palavra a esperança de alguém. Eu não tenho obsessão, porque eu sou uma pessoa educadíssima, fina. Eu estou sempre calmo. Mas existem processos obsessivos graves de almas que sabem da nossa intolerância a sermos observados ou apontados. Então, elas sutilmente nos dão ideias que parecem tão suaves, mas, na verdade, provocam problemas sérios. Por isso, muita gente, às vezes, pede o seu conselho e você, para dar um conselho realmente positivo, deve não fazer nenhum juízo sobre a pessoa que está lhe pedindo conselho, não fazer nenhum juízo sobre a situação que ela vive, mas simplesmente dar a sua opinião. Porque por muito termos feito isso em vidas anteriores, hoje trazemos dificuldades de relacionamento graves. Sabe o momento em que você sabe que há uma perturbação espiritual querendo criar dificuldade para você? É quando você diz uma coisa e a pessoa entende outra completamente diferente. Estando ali, do seu lado. Você pode sussurrar no ouvido dela, ela vai entender completamente diferente do que você falou. Se a sua intenção não for boa, com certeza ela captou a sua intenção inconsciente. E não o que você falou. Mas se for boa, esclareça. Não deixe que a pessoa pense que você se utilizou daquele momento para atraí-la para uma dificuldade maior do que aquela que ela está colocando para você. Porque é dessas coisas que não ficam claras que as confusões na nossa vida acontecem. E principalmente que de uma vida a outra nós reencontramos pessoas que não gostam de nós gratuitamente, mas que no fundo se lembram inconscientemente de que em algum momento nós passamos uma rasteira nela. Afinidade e repulsa, sabemos, não estão relacionadas só com os reencontros do passado, mas também com aquilo que a pessoa intui que receberá de nós. Quantas vezes temos palavras boas, embora o sentimento não seja bom, e é óbvio que dependendo da sensibilidade do outro, ele se deixa envolver primeiro pela sensação, para depois racionalizar as coisas aparentemente boas que nós estamos dizendo para ele. Com quantas pessoas conversei que não me disseram, ele dizia que me amava, mas uma coisa me dizia que não era verdade. Não precisa procurar. Essa coisa que dizia, em geral, é a emoção, o sentimento, a energia, a sintonia em que a pessoa mente com os lábios cheios de coisas boas. Mas você, alguma coisa dentro de você, sabe que tem alguma coisa errada. Isso é tão sério, as coisas que não ficam assim claras, ou que a pessoa oculta, que muitas vezes, na orientação da casa, há muitos anos atrás, quando eu era orientadora, a pessoa sentava, contava uma história, e era interessante perceber que os espíritos desenhavam mentalmente um ponto de interrogação em cima da cabeça da pessoa. Quando eu via aquele ponto de interrogação, eu dizia, tem alguma coisa errada. E até hoje acontece isso. Acontece da pessoa contar uma história e eu estou vendo o ponto de interrogação em cima da cabeça dela, então tem alguma coisa que ela não contou, ou que ela contou do jeito dela. Na orientação era interessante porque a pessoa sentava, pegava uma ficha e conversava com você. E ela começava contando o que tinha trazido ela aqui. Ora, geralmente eram conflitos, quase sempre, conflitos familiares, conflitos sentimentais, mas a pessoa que vem, ela se considera sempre a vítima. O outro, seja ele quem for, é o perseguidor. Então a história que ela contava na frente da gente, não só de mim, de outros orientadores,
era sempre uma história de eu sou um príncipe incompreendido, ou uma princesa. Mas pode ter certeza, do lado aparecia muitas vezes uma alma sofredora, mas acompanhante daquela pessoa, que depois de ouvir a pessoa contar a história toda, o Espírito virava para mim e dizia assim, agora eu vou te contar o que é de verdade. E o Espírito começava a contar de forma crua o que realmente se passava. Geralmente dava para você juntar um pedaço do encarnado, um pedaço do desencarnado, e você chegava perto do que realmente era a história verdadeira. Porque nós sempre afirmamos, quando errados, que não foi culpa nossa. Isso é da nossa alma, é do nosso espírito. Ah, mas eu não podia imaginar. Eu nunca pensei. Só que os invisíveis, claro, que nos conhecem de muitas formas, leem, não precisam nem ler o nosso pensamento. Eles sabem. Por isso, Jesus afirmou categórico, o Pai vê o que fazes em segredo. Não era só a coisa da matéria, era também o nosso sentimento, o nosso pensamento. Por isso as máscaras sociais funcionam, mas muitas vezes até determinado ponto. Há uma hora em que o desequilíbrio da pessoa é tamanho que ela se expõe de uma forma ou de outra. E aí as pessoas dizem, mas como que fulano fez isso? Como ele pôde chegar a esse ponto? Com certeza ele conseguiu, através dos chamados ao longo da vida, aparentemente responder da forma mais serena possível, mas trazendo em si desequilíbrios difíceis de serem solucionados.